Olá, de volta então com o Dr. Marcos Carneiro, delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo. Eu queria retomar comentando consigo o seguinte: primeiro, o que eu dizia no final do outro bloco, a integração Polícia Militar e Polícia Civil, né? Que tanto se fala e a gente na prática parece que não percebe tanta integração. E segundo, eu queria saber do senhor como tratar essa influência sempre nefasta dos políticos, ou politiqueiros no caso, em cima da Polícia Civil. Transferência, isso, como é que o senhor, como comandante geral, delegado geral, vê essas situações? Bem, eu sempre digo que a minha postura como delegado geral, ela parte do princípio que primeiro eu sou cidadão. E como cidadão, eu gostaria que as duas instituições trabalhassem em conjunto combatendo o crime. Que o nosso inimigo é comum, é o criminoso que tanto tem afetado a nossa sociedade, principalmente com os crimes mais graves do tipo latrocínio. Quer dizer, pensar que alguém perdeu a vida por causa de um relógio, de uma máquina fotográfica, no século XXI, é algo muito chocante e absurdo. Eu sempre defendi um bom relacionamento com a Polícia Militar, porque eu digo para todos, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, no núcleo do nome, no substantivo do nome, elas são idênticas. Polícia. Polícia é uma marca muito forte, é um nome muito forte. Militar e civil são adjetivos. Agora, na essência, ambas têm que servir à sociedade. Para o cidadão, é inimaginável que haja um conflito entre as duas para saber qual é a mais importante, qual é a mais categorizada, qual é a mais útil. Ora, isso é um desgaste necessário. Hoje, nós estamos somando esforços... Cada uma tem que cumprir o seu papel. Papel que está na lei, né, doutor? Papel que está na lei, bem claro na Constituição Federal, que é a nossa lei maior do país. Eu falo, o operador do direito, quem é policial, ele tem que entender assim, a polícia é forte dentro da lei, o policial é forte dentro da lei. Por isso que eu tenho frisado muito que a Polícia Civil tem que trabalhar focada na investigação. Por isso que hoje a Polícia Civil não faz bloqueio, a Polícia Civil não faz ronda. Isso é papel da PM? É papel da PM. Muito bem. Tanto é que hoje, isso foi por determinação do Dr. Ferreira Pinto, que é o nosso secretário de Segurança Pública, o termo circunstanciado, que na verdade... TC, que é um flagrante de delitos menores, passou a ser exclusivo da Polícia Civil. Num passado recente, a PM estava fazendo. A Polícia Rodoviária, a Polícia Florestal, que hoje é Polícia Ambiental, e algumas unidades de batalhões faziam. Pois bem, o Dr. Ferreira Pinto, que é procurador de justiça, que já foi capitão da PM no passado, ele entendeu, numa visão objetiva e pró-sociedade... Objetiva e macro. Que não poderia a Polícia Militar fazer o papel que é da Polícia Civil por questão constitucional. Isso para nós foi um grande avanço. Em contrapartida, ele também faz com que a escolta de presos passe a ser exclusividade da Polícia Militar, deixando o investigador com a missão de investigar e prender o criminoso. Sem dúvida, uma grande evolução. Uma grande evolução. E pegando carona no que você falou da questão dos políticos, eu até brinco com os políticos, que nós, polícia e político, temos mais coisa em comum do que o radical, polis. Porque polis vem de cidade, de a aglomeração humana quando se organiza de forma civilizada. Pois bem, quando eles vêm me pedir qualquer coisa, eu já me desculpo com eles. Me desculpo dizendo que, pelo mal policial que foi incomodá-los. Porque o policial, ele não tem que procurar o político para transferência, promoção ou coisa que o valha. Ele tem que procurar falar com o chefe dele. Quer dizer que o senhor pede desculpas ao político pelo mal policial que foi incomodá-lo. Que raciocínio brilhante, doutor. Porque, doutor, você imagina o seguinte, o político não acorda de manhã e fala assim, eu vou promover o doutor fulano. Não, é o doutor fulano que bate a porta dele para fazer. Então, quando nós começamos a quebrar esse círculo vicioso, a gente entra no virtuoso. Com observação também pontual. A chefia tem que dar abertura para o subordinado poder procurar. Hoje eu digo, o chefe que tem aquele sofisma, não me traga problema, me traga solução, ele não trabalha comigo. O chefe tem que trazer para ele o problema. Tem que ir atrás do problema. Tem que ir atrás do problema. Muito bem, doutor. Eu queria comentar com o senhor, aliás, a sua presença aqui no Diálogo Franco, e entrevista recente que o senhor deu também para o Tony Blade, no programa Vale Urgente, isso mostra a sua transparência, a sua postura, que aliás é o que a sociedade sempre quis e espera. Obrigado. O senhor está de parabéns, eu quero louvar isso, porque realmente é uma postura de uma autoridade como o senhor,
que até surpreende um pouco, porque não era muito comum isso, diga-se de passagem. Muito obrigado. Doutor, recentemente o jornal O Vale fez uma reportagem aí, citando São José dos Campos, como problemas, dizendo que a polícia está, ali no caso, com o material todo defasado, que a polícia está depauperada, falta recursos materiais. O senhor chegou a verificar, isso é real, procede? Qual a sua visão sobre isso? Bem, a Polícia Civil, ela passou num processo recente também de alguns traumas com relação ao uso do dinheiro público. Isso aí foi devastador para nós, porque policiais corretos, honestos, responderam processos e estão respondendo até hoje. E eles não cometeram nenhum crime, nenhum abuso. Apenas por uma falha operacional administrativa acarretou isso. Contudo, o governo recentemente, questão de 10 anos para cá, estabeleceu que as seccionais, ou seja, unidades que comandam várias delegacias, vão ter autonomia financeira para a questão de suprimentos, para evitar aquele constrangimento do cidadão chegar numa delegacia de polícia e o policial falar, não tem papel. Hoje em São Paulo... Aliás, muito comum, né? Muito comum, infelizmente isso é uma coisa absurda. Hoje em São Paulo, nós criamos um serviço de atendimento ao cidadão. Esse cidadão, quando ele chegar numa delegacia de polícia na capital e tiver qualquer problema, ele vai fazer o contato direto com a diretoria para saber o que está acontecendo. Então, hoje, para nós, é intolerável que o policial argumente com o cidadão que não tenha tinta impressora, que não tenha computador, que não tenha papel, porque o governo do Estado, hoje, dá todas as condições de suprir essas carências. Então, quando isso ocorre, é um problema de gestão, é quem está à frente ali da unidade que não está sabendo comandar, porque realmente o senhor está colocando como delegado-geral que é uma instrução de governo e uma determinação do senhor. A gente espera que nos próximos tempos aí se corrija esse tipo de coisa que ainda existe, né? O senhor concorda? Concordo. E, inclusive, nós temos hoje um projeto criando as divisões administrativas em todos os departamentos. A divisão administrativa chefiada por delegado de polícia já com uma longa experiência na carreira, para que esse delegado seja cobrado efetivamente, porque o policial ele tem a missão de combater o crime, mas ele não pode ficar com a missão de correr atrás de peça para viatura, de correr atrás de combustível, de correr atrás de munição, porque isso acontecia num passado longínquo. De 20 anos para cá, mudou a filosofia de trabalho do governo aqui no estado de São Paulo. Muito bem. Doutor Marcos, infelizmente a gente tem esse problema de limitação de tempo, o diálogo franco com o senhor, muito franco. Eu particularmente, confesso a minha surpresa, agradável e favorável. Obrigado. Né, como disse no início, não o conhecia pessoalmente, mas o comando, tendo a sua orientação que o senhor oferece, com certeza nós que integramos a sociedade vamos ver uma polícia civil ainda melhor, valorizada, e para isso que a gente torce. Muito grato ao senhor mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E esse espaço é seu, quando o senhor pretender, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E a Band se sentiu extremamente honrada com sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos a audiência e convidá-los para o próximo domingo, no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.